Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós vamos dar sequência no vídeo 301 e no novo capítulo no Livro dos Espíritos, na terceira parte, né? A terceira parte terceira, da lei de destruição. Então hoje nós vamos tratar a respeito desse tema. Hoje sim, nós vamos começar a tratar desse tema agora, porque nesse capítulo o tema é da lei de destruição. Então nós vamos encontrar dentro desse capítulo, olha, falando caprito, meu Jesus amado, destruição necessária e destruição abusiva, flagelos destruidores, guerras, assassínio, crueldade, duelo e, por último, pena de morte. Vai pegar fogo esse capítulo aqui, né? Também. No bom sentido, não é? Então, Kardec, aqui no tema, na primeira página, no primeiro tema aqui, destruição necessária e destruição abusiva. Questão 728. Kardec faz a seguinte pergunta aos bons espíritos: é lei da natureza a destruição? Bom, veja bem. No esmiuçamento, nós temos que dizer o seguinte: que, como Kardec mesmo está interrogando, é lei da natureza a destruição? No nível evolutivo qual nós nos encontramos, você entendeu? É necessário, não abusivamente, é necessário e faz parte da evolução, infelizmente. Mas nós temos que entender que no reino, no nível evolutivo qual todos nós nos encontramos, olha, moralmente, intelectualmente, culturalmente. Então, infelizmente, é necessário a destruição. Você entendeu? É necessária a lei da natureza, né? A destruição. Faz parte do processo nosso evolutivo. Agora, nós temos que entender que Kardec, ele necessitou fazer essa pergunta, mas isso é muito relativo e é muito complexo. Por quê? Porque nós sabemos que não existe a destruição. Aí você me diz assim, mas não existe a destruição? Não, não existe a destruição. Existe sim
uma metamorfose, existe uma transformação. Porque pensando da seguinte maneira, uma árvore, quando cortada, derrubada lá no meio do mato, ela, lá deixada, ela se transforma em matéria orgânica. Ela se transforma em diversos outros tipos de elementos para suprir a carência do meio ambiente. Você entendeu? Olha só para você ver como que a gente vai analisando por um outro prisma. Por exemplo, o animal, quando ele abate um outro animal lá no meio da savana, lá no meio da mata, é para suprir as necessidades que ele possui, né, para matar sua fome. Então, é natural que o corpo físico ali do animal, ele é consumido pelo outro animal. Mas o seu duplo etéreo, não. Isso não. O corpo físico, sim, do animal, mas o seu duplo etéreo, não. O que equivale a dizer que nós, quando deixamos o nosso corpo físico, quando nós vamos usar que termo para ficar melhor assim, né? Para as pessoas entenderem melhor. O corpo físico, nós quando morremos, que o nosso eu, né, a nossa alma deixa o corpo físico, nem o corpo físico morre. Mas é óbvio que desde quando o mundo é mundo, vamos pensar assim, desde quando o mundo passou a ser habitado, foi embutido isso na mente do ser em processo de evolução aqui, de que a morte é o fim. A morte física é o fim de um ciclo evolutivo para começar um outro ciclo na evolução do espírito. Até porque nem o corpo físico morre. Nem o corpo físico, gente. A gente respeita, porque eu tenho parentes também que desencarnou. Então eu não estou aqui para falar mal, não. Mas estude para vocês verem. Procure estudar. E vocês vão perceber que o organismo físico, ele é composto de centenas de elementos, né? De oxigênio, enfim, bório, sódio, vários tipos de metais, hidrogênio, carbono, centenas. Então, quando
a alma deixa o corpo físico, o que ocorre? O que acontece? Aquele corpo físico, ele entra num estado de decomposição. E essa decomposição, todos esses elementos, eles são assim, separados. O hidrogênio, o oxigênio, entendeu? Sódio. Todos esses elementos, eles voltam para onde eles foram, de onde eles foram retirados, para constituir o nosso corpo físico. Outra coisa interessante, isso é ciência. Os cientistas já conseguiram provar isso. Que nós, fisicamente falando, físico, o espírito não, a alma não. Porque a alma, ela é eterna. Mas o corpo físico, na atual existência, uma pessoa de 80, 90 anos, ele já trocou de corpo físico 5, 6 vezes e não percebeu. Nunca que nós morremos fisicamente com o mesmo corpo depois dos 30 anos. Uma pessoa que morre aos 30 anos, o corpo físico dela já se transformou, entendeu? Ele já modificou umas 2 vezes. E já houve uma troca de moléculas, de células. Você entendeu o que eu quero dizer? Então vamos dizer assim, vamos dizer não. Segundo a ciência, aqui na Terra, morre, por exemplo, por dia, 2 bilhões de células, mas nasce por dia 3 bilhões de células. Então, essa morte destas células, entendeu? E o nascimento destas 3 bilhões, todos os dias, incessantemente, até a pessoa completar 80, 90 anos, troca-se o corpo físico 5, 6, 7 vezes. Então, não é uma destruição, e sim uma transformação, uma metamorfose. Como, por exemplo, a lagarta, que depois de um certo período, ela entra num estado de metamorfose, de letargia, ela fabrica um casulo e depois de alguns dias nasce ali uma linda borboleta. Então nós somos essa lagarta que vivemos arrastando aqui no corpo físico, né? Mediante todas essas situações que nós enfrentamos, para que um dia nos transformemos em seres, né? Mais assim, mais não, em seres diáfanos. Então, é lei da natureza a destruição. É lei da natureza a destruição, sim,
no nível evolutivo que nós nos encontramos. Porque o espírito, quando ele alcança um nível mais elevado, ele não necessita passar por esse processo de destruição, o qual nós vivemos nele subjugado por um processo natural da natureza evolutiva, que sem o qual nós não evoluiríamos. Então, para nós evoluirmos, nós necessitamos passar por esse processo de destruição necessária. Agora, entra a destruição abusiva quando nós abatemos animais sem necessidade. Mas quando se analisa a destruição interior do nosso organismo físico, quando se observa a destruição, né? Vamos usar esse termo. Quando se observa a destruição de outros seres que encontram-se noutros reinos, como por exemplo, no reino vegetal, no reino animal, quando se destrói, ou melhor, vou usar outra frase, quando nós destruímos, ou melhor, vou voltar, quando se destrói o reino vegetal e animal para suprir as necessidades humanas. Você entendeu? De acordo com as leis, não abusivamente, isso faz parte da natureza evolutiva. Você entendeu? Agora, quando se destrói o reino vegetal, o reino mineral, o reino animal, abusivamente, aí é natural que aquele que destruiu, o ser humano que destruiu, ele responde mediante a providência divina por aquele ato, por aquele abuso. Nós temos conhecimento que muitos empresários no mundo todo vão para determinadas regiões na África e eles pagam milhões de dólares, né? Agora em 2021 eles já estão acertando as leis, né, para poder não ter isso mais, mas tem muitas pessoas que ainda usam da caça abusivamente. Então eles matam elefante, eles matam rinoceronte, leões, leoas, girafa, e ficam exibindo aqueles animais mortos ali nas fotos, como se fosse um troféu. Aí esses seres que matou, eles respondem perante a contabilidade divina, porque ali predominou o egocentrismo, ali predominou a vaidade humana, ali predominou o egoísmo, o orgulho. Olha só para você ver como são as coisas. Então nós temos que analisar o reino mineral, o reino vegetal
e o reino animal. Por quê? Porque nestes reinos todos e outros reinos, seres em processo de evolução, neles estagiam-se, como nós já estagiamos nesses reinos um certo período na nossa evolução, que gradativamente nós vamos comentando isso a partir de então, porque já está começando, nós já estamos começando a entrar assim nesses assuntos que vai começar a abordar esses assuntos. Então, nós não podemos nos esquecer que nós já nos estagiamos nesses reinos. Mas esses reinos, eles existem não só para evoluírem, como também para suprirem as necessidades de acordo com a natureza e com o progresso, de acordo com as leis divinas. Eles existem para suprir as necessidades uns dos outros. Até porque nós entendemos que, principalmente o reino animal, se nós pararmos para observar, é um instinto, o que muitos entendem como instinto de sobrevivência. Um animal abate o outro e mata a sua fome. Então isso é muito relativo, porque será que existe só o instinto de sobrevivência? Será que não existe ali um nível de inteligência num grau que nós não conhecemos? Num grau que desconhecemos devido ao nosso nível de evolução ser assim tão parca, tão inferior? Mas gradativamente nós vamos tratando desse assunto, né? Porque temos matéria para tratar a respeito desse assunto. Então, é lei da natureza a destruição. A destruição não existe. Ah, mas Kardec colocou aqui desse jeito. Não estou dizendo que Kardec errou. Kardec está certo. Mas nós é que devemos raciocinar. Porque destruição leva a crer que acabou e nunca mais. E não é isso que acontece. Ocorre uma metamorfose. Você entendeu? Como, por exemplo, quando se mata um animal, o duplo etéreo do animal, ele é recolhido por espíritos incumbidos de cuidar desse reino e, obviamente, esse duplo etéreo, que é nada mais, nada menos do que o eu em processo de evolução, obviamente eles programam a reencarnação daquele duplo etéreo. Olha só para você ver. A reencarnação animal. Ou você não imaginava que poderia existir reencarnação animal? Ora, tudo encontra-se em processo de evolução. Então, é consumido o corpo físico. Se o corpo físico ele é consumido por um outro animal, supre as necessidades energéticas do outro animal. Aqueles elementos físicos
vai suprir as necessidades do outro animal. Se não, entra em decomposição e o animal, o corpo do animal, ele possui os mesmos elementos que os elementos que foi constituído o corpo humano. Conforme também desencarna ou morre uma pessoa, né, um ser humano, o corpo físico dele entra em decomposição. E as moléculas ali, as células, né, todos os elementos, eles são separados. Todos são separados. E tudo é reutilizado. Gente, nem uma estrela, quando ela termina sua vida e explode, nem uma estrela ela termina a sua vida. Ela terminou um ciclo para ser reaproveitada em outro ciclo da evolução. Nós vamos para o próximo vídeo. Então você já percebeu que só na pergunta, nós ainda não terminamos nem a pergunta e já terminou um vídeo já de 26. Agora você imagina quanta coisa não vai surgir nesse capítulo.